Olá, investidores, sejam muito bem-vindos. Estamos começando o Gráficos no Radar. Na sessão desta terça-feira, o índice Bovespa registrou a sua quinta alta consecutiva, ajudado pela busca por oportunidades pelos investidores estrangeiros, conforme aumentam as preocupações em torno da economia norte-americana. O destaque eu deixo mesmo para as ações da BRF, que romperam o patamar de resistência no gráfico diário e projetam uma alta de 9% no curto prazo. E as nossas análises começam com o índice Bovespa, que registrou a sua quinta alta consecutiva. Porém, testa um patamar de resistência da estrutura de canal e pode abrir espaço para correção nos próximos dias. Graficamente, o índice Bovespa registra sua quinta alta consecutiva e busca romper a nossa linha de alta da estrutura de canal no gráfico diário. O cenário também apresenta um IFR já em região de sobrecompra, a 75%, e um volume financeiro que vem caindo aos poucos nas últimas sessões. Esse conjunto de indicadores mostrando divergência do movimento de alta mostram a possibilidade de consolidação de topo, uma estrutura que passaria a favorecer a queda no curto prazo, visto como um movimento corretivo, onde teríamos a linha de suporte mais próxima marcada aos 128.660 pontos. Para os juros futuros de curto prazo, o dia hoje foi apenas de continuidade da sua queda em direção à linha de suporte mais próxima marcada, aos 14.340 pontos. Chegou a renovar a mínima anterior e segue apresentando as médias curtas de 9 e 21 períodos, ambas com uma inclinação descendente. Outro contrato que apresentou a continuidade do movimento foi o dólar futuro. Apresenta no gráfico diário uma estrutura de baixa, podendo buscar a nossa antiga linha de tendência de baixa aos 5.650 pontos. Essa região também representa um gap de outubro de 2024. Caso ela seja testada e respeitada, possibilitaria a formação de um pequeno fundo e o início de um movimento corretivo. Porém, reforço aqui a resistência dos 5.740, que se for testada e respeitada, possibilitaria a formação de um pullback invertido, ou seja, não só ofereceria uma nova oportunidade de venda do dólar, como reforçaria sua tendência de baixa no curto prazo. Para as ações da Petro, o dia hoje foi de tentativa de rompimento da média de 21, apresentada nesse momento aos R$ 36,38. Observamos aqui a formação de um spinning top, um candle de definição que representa o equilíbrio entre as operações de compra e de venda durante a sessão. Esse cenário abre espaço para a possível formação de topo, uma estrutura que voltaria a favorecer a queda das ações da Petro em direção à linha de suporte mais próxima, marcada nesse momento aos R$ 35. Para as ações da Vale, o dia foi apenas de continuidade, podendo agora alcançar o patamar de resistência indicado aos R$ 57,90. Essa região seria o fechamento de um gap mais antigo, no caso, de novembro de 2024. Caso ele teste o patamar e respeite, abriria caminho para a formação de topo, estrutura que seria vista como corretiva e com suporte na região dos R$ 56. Passo agora a responder as solicitações de vocês. Temos pedido do Hugo para a CPFL e Engie, a Natália pede Movida e Vamos 3, e Carlos Gerdau e o Sérgio, assim como o Caio, mandam seus feedbacks, que a gente agradece. Iniciamos com as ações da Magazine Luiza a pedido do Caio. Graficamente, temos um cenário de alta esticada. O preço já mostra dificuldade em sustentar a renovação das máximas anteriores, com IFR a 82% e um volume financeiro que já vai caindo em torno de 30% em relação ao volume anterior. Esse cenário reforça a probabilidade de consolidação de topo, estrutura que pode ser confirmada no momento que renovar a mínima registrada hoje aos R$ 10,04. Esse cenário seria visto como um cenário corretivo, onde poderia buscar como suporte o patamar dos R$ 7,97. Analiso agora as ações da CPFL a pedido do Hugo. O cenário por aqui é de formação de um novo fundo ascendente, estrutura que reforça a tendência de alta do papel no curto prazo. Graficamente, temos o próximo patamar de resistência marcado na região dos R$ 39,20. Região que, se for vencida, poderia buscar os R$ 40,46, aqui representado pela projeção de 100% de Fibonacci, e posteriormente R$ 42,49, aqui representando 161% de Fibonacci. Falamos inicialmente de um upside de aproximadamente 3% e um segundo de aproximadamente 6,5%. E para as ações da Engie, o cenário é apenas de continuidade,
após a confirmação do rompimento do patamar de resistência aos R$ 38 e a formação de um novo pivô de alta. A estrutura abre espaço para buscar a região dos R$ 40,30. Aqui, inclusive, reforça a média de 200, que passa exatamente aos R$ 40,35, o que reforça a região como um importante patamar de resistência. Para as ações da Movida, observamos nesse momento um recuo do preço abaixo da linha de suporte aos R$ 4,27. É um cenário que, para o curto prazo, natalício, pede um pouco de cautela. Isso porque ele possibilita, a partir de agora, o recuo do preço em direção à nossa antiga linha de tendência de baixa, que projetaria um suporte na região dos R$ 3,65. No cenário mais positivo, ele precisaria respeitar essa região para formar um novo fundo, o que possibilitaria a retomada da alta dos preços e um movimento corretivo. Aqui, pelo menos, possibilitando então a formação de uma pequena linha de alta. Não falaríamos ainda de uma tendência de alta consolidada, mas pelo menos chegaríamos ao fim de uma estrutura de queda dos preços no curto prazo. Para as ações da Vamos, podemos dizer que ela já entregou o seu primeiro objetivo. Isso porque, após a formação de fundo duplo na região dos R$ 3,60, a estrutura possibilitou projetar resistência aos R$ 4,24, região que já foi alcançada na sessão anterior. A realização de hoje abre espaço para a formação de um pequeno topo, ou seja, um movimento corretivo em direção à linha de suporte marcada agora aos R$ 3,87, onde o preço vai ter a oportunidade de formar um novo fundo ascendente, e aí sim, possibilitar o início de formação de uma nova tendência de alta. Para as ações da Gerdau, o cenário é apenas de continuidade. Observamos, porém, a queda no volume financeiro comparado com as sessões anteriores. Hoje, por exemplo, se movimentou 69 milhões, enquanto a média diária é de 147 milhões. Observamos também que o preço não conseguiu renovar a máxima anterior, o que reforça o entendimento de enfraquecimento das compras no curto prazo. O ponto de atenção fica mesmo para o suporte na região dos R$ 16,96 e o patamar de resistência aos R$ 17,90. Agora, temos a EcoRodovia a pedido da Janaína. A estrutura gráfica permanece apontando um cenário de alta para os próximos dias, tendo como linha de suporte mais próxima a região dos R$ 5,50, patamar de maior relevância nesse momento, uma vez que observamos a queda no volume financeiro, comparado com as médias anteriores, e o FR que ronda a região de sobrecompra. O cenário pede nesse momento o rompimento dos R$ 5,72, aqui uma referência de resistência utilizando-se a projeção de Fibonacci. Superando essa região, teríamos uma renovação na estrutura de alta, e aí um próximo topo marcado aos R$ 6,07. Caso ele perca a linha de suporte dos 5,50, ele voltaria a reforçar a nossa estrutura de triângulo de alta, o que reforçaria no curto prazo a lateralização dos preços. Como destaque de hoje, eu trago para vocês as ações da BRF, ativo que consolidou fundo duplo no gráfico diário e rompeu o patamar de resistência dos R$ 19,20. O cenário projeta um upside, ou seja, uma alta nos próximos dias de aproximadamente 9%. Graficamente, as ações da BRF consolidaram fundo duplo após romper o patamar de resistência dos R$ 19,20. Esse cenário libera o preço para buscar a próxima região de topo marcada aos R$ 21,58. Falamos aqui de um upside aproximado de 9% para os próximos dias. Já o stop, inicialmente, deve ser considerado como stop financeiro. Isso porque um stop na região das médias, aos R$ 18,70, já representaria uma perda aproximada de 5,32%. Esses foram os gráficos de hoje. Eu vou ficando por aqui desejando a todos uma ótima noite e até amanhã.